Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Amém? Olha para a pessoa linda que está do teu lado aí. Antes de iniciarmos a palavra, a pastora Rita pediu para mandar um abraço, mandar um beijo. Ela está em casa, está com o ombro, os cuidados médicos, está com o ombro meio ruim. Quem já ouviu falar do tal do ombro congelado aí? É a coisa mais horrível do mundo. Ela não está dormindo e eu também não. Sente muitas dores. Estejam orando por ela. Amém? Todos acharam? Marcos, a partir do verso 21, diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está dormindo. Venha, por favor. Imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou-lhe em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder ou virtude e virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou o meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aleluias. Senhor Deus, eis a tua palavra, Pai. Que a sabedoria e o conhecimento do Senhor, Pai, venha sobre este lugar nessa noite. Entregamos nossos corações, nossa mente, para que seja levado cativo ao trono da glória do Senhor, Pai. E que o teu Espírito Santo nessa noite nos ministre. Amém? Nós observamos, amados, nesse texto, duas pessoas passando por alguma dificuldade. Aleluia. Jairo com sua filha doente em casa, e ele, sabendo que Jesus estava naquela praia, tinha acabado de chegar naquele lugar, ele não se importando, porque eu falo não se importando, porque Jairo era um chefe da sinagoga, e naquele tempo, um homem na posição dele, ter um encontro com Jesus em plena luz do dia, em meio a uma multidão, poderia gerar alguma consequência para ele, porque naquele período, aqueles homens já buscavam acusar Jesus de alguma coisa. Já havia toda uma trama para poder matar Jesus. Mas a palavra declara que Jairo, ele não se importa com isso. Ele não mede esforços, e a palavra diz que ele se lança aos pés do Senhor. Ele se prostra aos pés do Senhor. E ele fala com Jesus: Jesus, vá na minha casa. Porque se o Senhor tocar na minha filha, ela ficará sarada e viverá.
E nós vamos ver que ao longo do caminho, aleluia, Jesus está aqui neste lugar, amém? Aleluias. Amados, então não perca a oportunidade que Ele está te dando nessa noite, para você convidá-lo para a sua casa, para você tocar nele, porque Ele está aqui neste lugar, Ele está passando diante de você. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos aqui estão no caminho nessa noite? Se você ainda não encontrou esse caminho, esta é a sua oportunidade, porque não existe outro. Eu conheço muitos atalhos, andei por eles. Conheço muitas vielas. Miguel, meu amigo, a paz do Senhor, meu irmão. Depois eu te dar um abraço. Andei por muitas vielas. Mas um dia esse caminho se apresentou a mim. E agora Jesus, caminhando com Jairo, em direção à casa de Jairo, ele se depara com uma mulher. E muitas das vezes, amados, nós nos perguntamos: eu estou passando por aflições, eu estou em dificuldades, e Jesus não se importa comigo. Aquela mulher, ela, quando fica sabendo que Jesus iria passar ali, ela vai para o caminho, amado, e tem uma multidão. Existe uma multidão. E aquela mulher, ela tinha uma grande dificuldade, diferente de Jairo. Aquela mulher tinha uma enfermidade que há 12 anos, e se nós formos buscar, amados, nos textos bíblicos, vai dizer que a filha de Jairo também tinha 12 anos. E há 12 anos essa mulher também padecia de uma enfermidade, de um sangramento. E 12 na Bíblia representa governo de Deus. Doze representa governo de Deus. Então o governo de Deus quer ser estabelecido na casa. A filha de Jairo tinha 12 anos, Jesus estava indo à casa dele para estabelecer o governo dele naquela casa. Aquela mulher tinha 12 anos, que tinha aquele sangramento. Aquela mulher era considerada impura. Tudo que aquela mulher tocasse perdia o valor. Ninguém podia lavar a roupa daquela mulher, ninguém podia entrar na casa daquela mulher. Aquela mulher era uma excluída. Pensa no coração dessa mulher. Não tinha um convívio social, não podia participar de nada. Agora ela fica sabendo que é aquele que não olha a sua dificuldade, aquele que não vê em você problemas, mas vê em você uma solução. Uma pessoa que não olha para os seus defeitos, mas diz para você: olha, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Agora está passando ali aquela mulher, no seu pensamento ela diz: se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curada. Porque ela entendia, amado, que aquela multidão a impediria. Aquela multidão a rejeitaria. Não, você não pode se aproximar de Jesus. Você não pode chegar perto de mim. Você não pode estar neste lugar. Você não pode fazer parte desse grupo social. Você tem que ficar lá, isolada, você tem que ficar fora. Mas aquela mulher ousada, fala para a pessoa que está do teu lado: seja ousado. Sabe o que acontece conosco nesses dias, amados? Estamos desistindo muito fácil. Ninguém quer viver crise. Ninguém quer viver lutas. Ninguém quer viver dificuldades. E a palavra de Deus vai dizer em João 16,
versículo 33, o seguinte: e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Observe o que Jesus está dizendo. E disse Jesus: olha, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Palavra de Deus diz que o céu ele é tomado pelo esforço. Mas você está pensando que a terra prometida foi tomada assim, que atravessou o Jordão? O Jordão tinha uma correnteza terrível. Mas Deus, vendo que o povo teria dificuldade, ele abriu o Jordão. Não olhe para a dificuldade, olhe para Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele diz o seguinte: eu venci. Eu venci. Em Romanos 12, 2, coloque aqui para que o povo acompanhe comigo também. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Jesus venceu foi o quê? Fala para a pessoa que está ao teu lado: venceu o mundo. Você está aqui nesta noite, amado, porque você venceu o mundo. Sabe por que nós vencemos o mundo? O texto continua dizendo: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Nós vamos vencer o mundo se deixarmos Deus trabalhar no nosso coração. Se Deus trabalhar no nosso caráter. Amados, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E nesses dias Deus virá aqui. Jesus voltará para buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que têm a identidade dele. Quando Deus olhar para você, ele vai ver o reflexo dele na sua identidade. Quando Deus voltar a te pedir sua identidade, vai estar refletido ali a imagem dele. Quantos creem nisso? Porque se nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e ele deu sua vida por mim e por você, sofrendo as aflições que ele sofreu, Pai. A vida de Jesus foi fácil? Não foi. Sabe o que Jesus foi? Nosso maior exemplo. E se nós fomos resgatados, é também para sermos exemplos nele. Para mostrarmos para aqueles que estão fora e não estão dentro, que é possível sim, sermos considerados mais do que vencedores. Porque é isso que ele fez comigo e com você. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a ele. Precisamos deixar que essas coisas se manifestem em nós. E eu te digo, amado, que é inspirador ouvir essas palavras. É inspirador ouvir Jesus dizer que é possível sim vencermos. Que é necessário sim vencermos. Que é importante sim não pararmos. Que é importante sim continuarmos. O diabo a todo momento tenta nos paralisar. O diabo a todo momento ele tenta nos paralisar, mesmo sabendo que ele é um derrotado. E nós não podemos permitir que ainda... Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Quantos aqui entendem que é mais do que vencedor? Então você pode declarar: o diabo não tem vez na minha vida. O diabo é derrotado. Porque Jesus me fez vencedor. Aleluias.
o diabo é derrotado. Amados, temos que parar de dar créditos ao diabo, temos que dar crédito para Deus. Eu assisti um filme essa semana de uma mulher, e ela foi criada num lar evangélico. E conta a história é sobre ela, e ela é uma daquelas mulheres que cantaram no funeral do Martin Luther King. Pensa numa mulher fervorosa no Senhor. Ficou riquíssima, mas tudo que ganhou, ela dava para os pobres. Tudo que ela conquistava, ela ajudava alguém que não tinha nada. E ela era exigente demais, porque ela cantava muito, ela tinha uma pessoa que acompanhava com órgão, com piano, e perguntou a ela certa vez: por que você é tão exigente? Porque o que eu faço, a resposta que ela deu, não é para mim, é para o meu Deus. Por que temos que ser tão exigentes? Porque Ele nos deu o melhor, e nós temos que dar o melhor para o nosso Deus. Quando começarmos a reagir desta forma, amado, vamos começar a transformar pessoas. Porque existe também uma multidão nos observando. E muitos desses querem ver nosso fracasso. Aquilo ali, eu não dou. Falaram isso para mim. Quando eu me converti. A primeira coisa que fizeram quando eu me converti, na noite seguinte, no dia seguinte, me ofereceram um copo de vinho. Eu falei: eu não quero. Porque Jesus nessa noite me livrou da maconha e da cocaína. Eu não quero vinho. Já se vão 25 anos, amado. Sabe por quê? Porque eu entendi que andar no Senhor é perseverar todos os dias. O velho homem continua aqui. Sempre que eu venho aqui eu falo isso. O velho homem está aqui, pai. E se eu não esmurrar a minha carne, como Paulo fala, ele é aflora. Toca em Jesus. Toca com fé em Jesus todo dia. Não somente nós ficaremos sarados, curados, mas o nosso lar também ficará sarado e curado. Temos que ter a atitude de Jairo. É interessante, amados, que a gente vai olhar as duas passagens. Nós vamos ver que Jairo, ele vem ao Senhor e ele se prostra diante do Senhor. A gente vai ver na atitude de Jairo um homem que reverencia aquele que é o único digno de toda honra e toda glória. E aquilo ali mudou a resposta de Jesus lá. Que a resposta de Jesus é sempre nos abençoar, amém? A vontade de Jesus é sempre de nos abençoar, mas o que vai determinar isso são nossas atitudes. O bispo acabou de falar sobre atitude aqui em cima. Aquilo que é liberado pelo nosso coração. Aquela mulher que tocou em Jesus falou alguma coisa para Jesus? Aquela mulher que tocou em Jesus liberou alguma palavra para alguém ouvir? Ela falou com ela mesma: se eu apenas o tocasse. Jesus ouviu ela? Sim. Porque Ele está aqui. Você pode estar pensando uma coisa, Ele pensando outra. Ele está ouvindo ambos. Ele sabe o que você precisa, sabe o que eu preciso. Porque Ele é um Deus que sonda corações. Aquela mulher, ela transforma o estado dela. Agora o interessante é que, pega essa chave, como diz o pastor Jeremias, Pega essa chave, amados. Aquela mulher, quando está diante do Senhor, acabou de tocar, a palavra diz que saiu o quê? Dele? Virtude, poder.
Por que Jesus não expressou isso enquanto a multidão o comprimia? Por que não saiu virtude de Jesus, já que ele estava sendo comprimido pelas pessoas? Porque aquelas pessoas não se apresentou diante de Jesus com o mesmo coração. Aquela mulher no seu coração já havia procurado todos os médicos, provavelmente feiticeiros, tudo, para curar sua enfermidade. Agora ela vai procurar aquele que pode todas as coisas. E ela diz: se eu apenas tocá-la, eu ficarei curada. Toca essa pessoa que está do teu lado assim no ombro, que ela está cheia do Espírito Santo, mano. Aleluia. Toca assim, toca no irmão que está na frente, deixa ele tocar sua mão, porque você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da presença de Deus. Você está cheio da presença de Deus. Toca nesse irmão que está do teu lado, porque ele está cheio. Aleluia. Pessoas aí fora precisam ser tocadas, amado. Você é um vaso que está transbordando. Tem vasos aí que precisam ser cheios. O Espírito Santo em você transborda. Transborda. O Espírito Santo em você transborda. Ele é intenso. Ele é intenso o tempo todo. Aleluias. Agora ela pode tocá-la. E a multidão comprimi-la. Ele fala: alguém me tocou. Alguém me tocou? Pergunta ele. Alguém me tocou. Mas como, Jesus? O povo te oprime. Essa palavra oprimir é apertar. É subjugar. Toque em Jesus com seu coração. Toque em Jesus com sua fé. Às vezes gritamos tanto. Eu senti sair virtude de mim. Aquela mulher temendo, cheia do temor de Deus, Pai. Ela fala: eu tenho que falar para ele. Eu tenho que contar para ele que eu sou impura. Que ao tocá-lo eu o tornei impuro. O temor e aquilo que movia o coração dela. Ela estava preocupada por tornar Jesus impuro. Essa era a preocupação daquela mulher. Não sabendo ela que aquele que estava ali é santo, que nada o contamina. Cadê os santos deste lugar? Nada pode te contaminar, amados. Porque uma vez purificado, amados, você não pode jorrar água suja. Fonte que jorra água limpa não pode jorrar água suja. Quantos já foram tocados por Jesus aqui? Quantos têm tocado em Jesus todos os dias? Agora aquela mulher vai falar para ele: Senhor, a minha verdade é essa. Porque só somos purificados mediante a confissão de nossos pecados. Nós temos que confessar. Porque se não confessamos pecado, não há purificação. Se não confessamos pecado, não há salvação. Aleluias. E aquela mulher está ali temendo. Eu tenho que falar para ele, eu tenho que contar para ele. Eu tenho que contar para ele a minha vida. Por que eu estou nesse estado tanto tempo? O texto diz que ela conta-lhe toda a verdade.
Vá, a tua fé te salvou. Precisamos, amado, nesse tempo do fim, entendermos que o governo de Deus, ele tem que ser total dentro de nossa casa, porque quando o governo de Deus está na nossa casa, ele traz cura, ele traz vida nova. Aleluia. Ele trouxe vida nova a mim, ele trouxe vida nova a você. Aquilo que estava enfermo foi sarado, tudo se fez novo. Aleluia. E quando confessamos, Jesus cura nossas enfermidades. Ele nos sara por completo. Amados, eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu creio que você entrou aqui sarado, amém? Mas a palavra dele diz que no mundo tereis aflições, e muitas das vezes, em meio a essas aflições, nós geramos dúvida no nosso coração. Eu quero te dizer algo, amado. Não tenha dúvidas de quem Jesus é. Não tenha dúvidas do que Ele pode fazer, do que Ele já fez na sua vida. Como eu disse, Jesus foi o nosso maior exemplo. E nós precisamos também trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. Como eu disse, não foi fácil para Ele. Observe bem no livro de Mateus 26, 39. Vou citar aqui 2 ou 3 aflições, dificuldades que Jesus sofreu, que Ele passou. Jesus no Getsemane, 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, passe de mim, afaste de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você está vivendo aflições? Diga para Deus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque como nós lemos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, Romanos 12, 2. Ele não vai nos dar nada que nós não possamos suportar. Nós não estamos aqui, amados, desenganados. Ele disse para mim e para você: no mundo tereis aflições. Continue a carreira. Continue firme no caminho, continue firme no propósito. Amados, nós fomos gerados, nossos líderes falam, nós temos que ser finalizadores. Eu sempre lembro dessa mulher, quem lembra de uma Olimpíada, eu não lembro do ano, em que ela chega no final toda... Quem já viu essa imagem? Ela chega no final toda arrebentada, né? Mas ela chega. Quem é mais lembrado? Essa mulher que chega no final toda arrebentada. Quem lembra da pessoa que ganhou? Levanta a mão. O senhor lembra, senhor, da pessoa que ganhou? Aleluia. Esse cara é uma enciclopédia. É uma benção. Eu não lembro. Glória a Deus. Mas aquela mulher que marca. Não é como você inicia. O que importa para Deus é como você vai terminar. Ser apertado. O caminho de Deus, ele é estreito, ele é apertado. Ele tem dificuldade. Luta para podermos provar. Para nós provarmos que é na batalha. Eu e você. Juntos. Suportando suas lutas e você suportando as minhas. Eu suportando o Ivonilton. Ivonilton me suportando. Te amo, baiano. Esse cara é um amor, rapaz. Ele falou que depois me pega lá fora.
Esse é amor. Você não pode parar. As lutas não podem te paralisar. As dificuldades não podem ser impedimento para você alcançar Jesus. A multidão não pode ser impedimento para você tocar em Jesus. Porque Ele só passou ali por sua causa. Ele só passou ali porque sabia que você estaria ali. Seu toque seria diferente. Sua adoração seria diferente. Aleluias. Quantos querem continuar tocando o Senhor? Aleluias. Coloquem-se de pé. Cadê o ministério de louvor? Há um outro trecho também, amados, que Jesus está na cruz e Ele declara o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu Deus, por que me abandonaste? Olhe para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Jesus disse que até a consumação dos séculos Ele estaria conosco. Você nunca vai estar sozinho. Aí pergunta ela: sabe por quê? Porque Ele hoje está dentro de você. Porque Ele hoje está dentro de você. Ele hoje está dentro de você. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.